horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observadores. Donald Trump tem uma conferência de imprensa marcada para esta hora. Pode acontecer a qualquer momento, essencialmente sobre o Irão. Neste momento, as imagens que nos chegam através da CNN Internacional ainda só mostram os exteriores da Casa Branca, mas a sala oval já deverá estar preenchida por jornalistas que aguardam também o início desta intervenção. Ainda não há grandes pormenores sobre o teor das palavras de Donald Trump, apenas que vão incidir sobre o conflito no Médio Oriente. Antes disto, mais cedo, à Reuters, Trump revelou que um dos elementos deste discurso será também a repulsa em relação à NATO, isto porque Trump se tem queixado de falta de apoio dos aliados que não estiveram ao lado dos Estados Unidos na guerra contra o Irão. Este é um momento que vamos acompanhar em direto aqui na antena da Rádio Observador, à boleia da CNN Internacional, assim que o presidente norte-americano começar então a falar aos americanos, mas também a todo o mundo. Antes disso, enquanto Donald Trump não começa o discurso, na Indonésia foi sentido um sismo de magnitude 7.4, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O abalo foi registado às 23 horas e 48 minutos, quando aqui em Portugal batiam essas horas. Vemos também já Donald Trump a chegar à sala oval. Vamos acompanhar então o discurso de Donald Trump aqui na antena da Rádio Observadores, à boleia da CNN Internacional. In the Cross Hall here at the White House. Donald Trump, que chega à sala oval, prepara-se agora para falar. Thank you very much. My fellow Americans, good evening. Let me begin by congratulating the team at NASA and our brave astronauts on the successful launch of Artemis II. It was quite something. It will be traveling further than any manned rocket has ever flown and will very substantially pass the moon, go around it, and come back home from a distance that has never been done before. It's amazing. They are on the way, and God bless them. These are brave people. We want to God bless those 4 unbelievable astronauts. As we speak this evening, it's been just 1 month since the United States military began Operation Epic Fury, targeting the world's #1 state sponsor of terror, Iran. In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Victories like few people have ever seen before. Tonight, Iran's Navy is gone. Their Air Force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons, factories, and rocket launchers are being blown to pieces. Very few of them left. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did in taking the country of Venezuela in a matter of minutes. That hit was quick, lethal, violent, and respected by everyone all over the world. After rebuilding our military during my first term, we have by far the strongest military anywhere in the world, and now we're working along with Venezuela and are in a true sense joint venture partners. We're getting along incredibly well in the production and sale of massive amounts of oil and gas, the second largest reserves on earth after the United States of America. We're now totally independent of the Middle East
And yet we are there to help. We don't have to be there. We don't need their oil. We don't need anything they have, but we're there to help our allies. Tonight, I want to provide an update on the tremendous progress our warriors have made in Iran and discuss why Operation Epic Fury is necessary for the safety of America and the security of the free world. From the very first day I announced my campaign for president in 2015, I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. This fanatical regime has been chanting death to America, death to Israel for 47 years. Their proxies were behind the murder of 241 Americans in the Marine barracks bombing in Beirut, the slaughter of hundreds of our service members with roadside bombs. They were involved in the attack on the USS Cole, and they carried out the countless other heinous acts, including the just horrible, bloody atrocities of October 7th in Israel, something that most people have never seen anything like it. This murderous regime also recently killed 45,000 of their own people who were protesting in Iran. 45,000 dead. For these terrorists to have nuclear weapons would be an intolerable threat. The most violent and thuggish regime on earth would be free to carry out their campaigns of terror, coercion, conquest, and mass murder from behind a nuclear shield. I will never let that happen, and neither should any of our past presidents. This situation has been going on for 47 years and should have been handled long before I arrived in office. I did many things during my 2 terms in office to stop the quest for nuclear weapons by Iran first, and perhaps most importantly, I killed General Qasem Soleimani in my first term. He was an evil genius, a brilliant person, a horrible human being, however, the father of the roadside bomb, and he lived just horrible what he did. Iran would have been perhaps in far better, stronger position. Had he lived, we would have had probably a different conversation tonight. But you know what? We'd still be winning and winning big. And then, very importantly, I terminated Barack Hussein Obama's Iran nuclear deal, a disaster. Obama gave them $1.7 billion in cash, green cash. Took it out of banks from Virginia, D.C., and Maryland, all the cash they had. He flew it by airplanes in an attempt to buy their respect and loyalty, but it didn't work. They laughed at our president and went on with their mission to have a nuclear bomb. His Iran deal would have led to a colossal arsenal of massive nuclear weapons for Iran, and they would have had them years ago, and they would have used them. It would have been a different world. There would have been no Middle East and no Israel right now, in my opinion, the opinion of a lot of great experts, had I not terminated that terrible deal. I was so honored to do it. I was so proud to do it. It was so bad right from the beginning. Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them. My first preference was always the path of diplomacy, yet the regime continued their relentless quest for nuclear weapons and rejected every attempt at an agreement. For this reason, in June, I ordered a strike on Iran's key nuclear facilities, an Operation Midnight Hammer. Nobody's ever seen anything like it. Those beautiful B-2 bombers performed magnificently. We totally obliterated those nuclear sites. The regime then sought to rebuild their nuclear program at a totally different location, making clear they had no intention of abandoning their pursuit of nuclear weapons. They were also rapidly building a vast stockpile of conventional ballistic missiles and would soon have had missiles that could reach the American homeland, Europe, and virtually any other place on earth. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them.
and their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. As I stated in my announcement of Operation Epic Fury, our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's Navy, which is now absolutely destroyed, hurting their Air Force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Their missiles are just about used up or beaten. Taken together, these actions will cripple Iran military, crush their ability to support terrorist proxies, and deny them the ability to build a nuclear bomb. Our armed forces have been extraordinary. There's never been anything like it militarily. Everyone is talking about it, and tonight I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. As we celebrate this progress, we think especially of the 13 American warriors who have laid down their lives in this fight to prevent our children from ever having to face a nuclear Iran. Twice this past month, I've traveled to Dover Air Force Base, and it's been something. I wanted to be with those heroes as they return to American soil, and I was with them and their families, their parents, their wives, their husbands. We salute them, and now we must honor them by completing the mission for which they gave their lives. And every single one of the people, their loved ones said, "Please, sir, please finish the job." Every one of them. And we are going to finish the job, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. Many Americans have been concerned to see the recent rise in gasoline prices here at home. This short-term increase has been entirely the result of the Iranian regime launching deranged terror attacks against commercial oil tankers in neighboring countries that have nothing to do with the conflict. This is yet more proof that Iran can never be trusted with nuclear weapons. They will use them, and they will use them quickly. It would lead to decades of extortion, economic pain, and instability worse than we can ever imagine. The United States has never been better prepared economically to confront this threat. You all know that. We built the strongest economy in history. We're going through it right now, the strongest in history. In 1 year, we've taken a dead and crippled country. I hate to say that, but we were a dead and crippled country after the last administration and made it the hottest country anywhere in the world by far, with no inflation, record-setting investments coming into the United States, over $18 trillion, and the highest stock market ever, with 53 all-time record highs in just 1 year. It all positioned us to get rid of a cancer that has long simmered. It's known as the nuclear Iran, and they didn't know what was coming. They've never imagined it. Remember, because of our Drill Baby Drill program, America has plenty of gas. We have so much gas. Under my leadership, we are #1 producer of oil and gas on the planet, without even discussing the millions of barrels that we're getting from Venezuela. Because of the Trump administration's policies, we produce more oil and gas than Saudi Arabia and Russia combined. Think of that, Saudi Arabia and Russia combined. And that number will soon be substantially higher than that. There's no country like us anywhere in the world, and we're in great shape for the future. The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it, and we don't need it. We've beaten and completely decimated Iran. They are decimated.
both militarily and economically and in every other way. And the countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the Strait and just take it, protect it, use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the Strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. They came down a little bit, but they've had some very good days over the last couple of days. We've done actually much better than I thought, but we had to take that little journey to Iran to get rid of this horrible threat. With our historic tax cuts, where people are just now talking about receiving larger refunds than they ever thought possible, they are getting so much more money than they thought. That's from the great big beautiful bill. Our economy is strong and improving by the day, and it will soon be roaring back like never before. It will top the levels that it was a month ago. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust, and we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them with missiles very hard again. We have all the cards, they have none. It's very important that we keep this conflict in perspective. American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months, and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months, and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month, and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months, and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months, and 28 days. We are in this military operation, so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. This is a true investment in your children and your grandchildren's future. The whole world is watching, and they can't leave the power, strength, and brilliance. They just can't believe what they're seeing. They
Leave it to your imagination, but they can't believe what they're seeing, the brilliance of the United States military. Tonight, every American can look forward to a day when we are finally free from the wickedness of Iranian aggression and the specter of nuclear blackmail. Because of the actions we have taken, we are on the cusp of ending Iran's sinister threat to America and the world. And I'll tell you, the world is watching. And when we do, when it's all over, the United States will be safer, stronger, more prosperous, and greater than it has ever been before. May God bless the men and women of the United States Armed Forces, and may God bless the United States of America. Thank you very much and good night. E são as palavras do presidente norte-americano Donald Trump nesta conferência de imprensa que estava marcada para esta noite. Nos Estados Unidos são agora 9h20, aqui em Portugal 2h20 da manhã. Um discurso que demorou então 20 minutos. Donald Trump começou por dar os parabéns aos astronautas que esta noite voaram em direção ao espaço a bordo da missão Artemis 2. É uma primeira abordagem, fala depois então da guerra, fala de vários assuntos, diz que já passou então um mês desde a guerra no Irão, que iniciou a 28 de fevereiro, depois do ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel, um ataque que era fundamental para acabar com a ameaça do Irão, é o que diz Donald Trump, que atribui também este sucesso ao exército norte-americano, que diz ser o mais poderoso do mundo em relação ao petróleo. Fala numa total independência em relação ao Médio Oriente. Diz que não precisam do petróleo do Médio Oriente, mas que podem estar lá para ajudar. Fala também do programa nuclear do Irão, que Donald Trump sempre rejeitou. Recorda a campanha de 2020, a campanha presidencial, em que jurou que o Irão nunca teria armas nucleares e que, se isso acontecesse, então aí sim o Irão seria uma grande ameaça, e por isso este era um ataque fundamental. Donald Trump diz também que fez, aliás, o que nenhum outro presidente quis fazer. Lembra que Israel é um inimigo dos Estados Unidos há cerca de 40 anos. Em relação ao progresso desta guerra, Donald Trump diz que está a correr melhor do que o esperado, antecipar o calendário daquilo que era para cumprir no Irão. Diz que os trabalhos vão ser terminados e rapidamente. Donald Trump diz que está perto, agradece também aos aliados no Médio Oriente por este sucesso. Diz que para os países que não conseguem aceder a petróleo neste momento, faz um apelo, pede que comprem aos Estados Unidos. Em relação ao Irão, diz que os planos são para continuar a atacar dentro das próximas 2 ou 3 semanas, o prazo dado por Donald Trump, mas que mesmo assim diz que o Irão não é uma ameaça. Feito o discurso de Donald Trump, contamos a esta hora com Helena Ferro Gouveia, especialista em relações internacionais. Junta-se agora em direto a esta nossa emissão para análise às palavras que Donald Trump acabou de dirigir não só à nação norte-americana, mas também a todo o mundo. Helena Ferro Gouveia, antes de mais, boa noite. Obrigada por se juntar a nós. E começo por lhe perguntar o que é que fica deste discurso de Donald Trump. Digamos que este discurso, em termos de conteúdo, não traz muito de novo. Era um discurso que era necessário, sobretudo, portanto, para os norte-americanos. Nós não tínhamos visto Donald Trump dirigir-se ainda à nação americana e explicar-lhe de alguma forma o porquê, portanto, deste conflito, e nós sabemos que a taxa de desaprovação, portanto, ao conflito por parte dos norte-americanos é de 66%. Agora, há aqui alguns aspectos que, não sendo novos, são importantes de realçar, e o Presidente fê-lo de uma forma muito clara. Ele frisou, portanto, os objetivos que, portanto, há um conjunto de analistas que têm vindo a referir que não havia objetivos, que não havia planos, o que é um absoluto disparate. Os objetivos sempre foram muito claros desde o início, e que passavam precisamente pela degradação daquilo que são as capacidades militares do Irão, seja a Marinha, seja a Força Aérea, seja o seu programa balístico. Como se viu, o Irão mentiu de uma forma muito clara em relação a este programa, sobretudo em relação ao alcance dos mísseis e também à dimensão do seu arsenal
arsenal de mísseis balísticos e estaria a chegar aos 8.000 mísseis balísticos, representando uma ameaça para todos os países da região e não apenas para Israel. Depois Donald Trump referiu algo que é fundamental, a questão do programa nuclear, mesmo apesar de, portanto, da neutralização do general Qassem Soleimani durante o primeiro mandato de Donald Trump, continuou a ser desenvolvido este programa e, de facto, o Irão estava muito próximo de conseguir ter uma arma nuclear, portanto, seja ela uma arma clássica ou uma arma suja, mas isso, de facto, é uma ameaça para a segurança da região e também para a segurança mundial. O que Donald Trump fez bem, do meu ponto de vista, foi recordar a longa história, portanto, do Irão enquanto patrocinador, e ele referiu de uma forma bastante clara, há 47 anos que a República Islâmica patrocina o terrorismo. Ele recordou os ataques de Beirute, que mataram 251 Marines, portanto, contra as Forças Armadas norte-americanas, referiu, portanto, um conjunto de outros ataques e, naturalmente, culminou com o 7 de outubro, o dia que mudou não apenas Israel, mas que mudou todo o Médio Oriente e que foi financiado, foi de alguma forma, portanto, tornado possível pela política externa do Irão, que assenta, portanto, na política de proxies, nunca fez guerras abertas, fazia guerras por via destas organizações terroristas, como os Houthis no Iémen, como o Hezbollah no Líbano, que aliás destruiu o Líbano com as consequências que nós estamos a ver hoje em dia, e como o Hamas na faixa de Gaza. Portanto, o que Trump fez aqui foi um pouco o percurso histórico, explicar que no final deste conflito os Estados Unidos, e estas são as palavras deles, estarão mais fortes e mais seguros. Porque isto é importante realçar, o Irão não é uma ameaça apenas, há 47 anos que no Irão se diz morte à América, morte a Israel. Não é uma ameaça apenas para Israel e para os países da região, e não foi à toa que Donald Trump referiu aqui países como a Arábia Saudita, como os Emirados, como o Qatar, como o Bahrein, portanto, não serão ameaçados pelo Irão, portanto, os Estados Unidos estarão lá para o proteger, portanto é uma ameaça regional, é o principal fator de desestabilização, mas também é uma ameaça à Europa, e nós temos vindo a saber ao longo dos anos as atividades da Guarda Revolucionária Iraniana, portanto em solo europeu, responsável por ataques terroristas, pela morte de opositores, pelo planeamento de atentados terroristas, pelo financiamento de atentados terroristas, portanto era de facto uma ameaça. O que nos trouxe de novo este discurso, e só para sumarizar, é o facto de Donald Trump ter adiantado em termos de calendário que a operação militar, portanto, Fúria Épica, continuará durante mais 2 ou 3 semanas, portanto há aqui se quisermos, um calendário, um alargar do calendário, porque no início da operação falava-se em 4, 5 semanas, estamos a entrar na 5ª semana, portanto mais 2, 3, mas Donald Trump pareceu-me ser claro ao dizer que este será um conflito, portanto, curto, e fez aqui o paralelismo, que é algo que as pessoas hoje em dia também se tendem a esquecer muito numa época hipermediatizada como a que nós vivemos, e onde acompanhamos as coisas ao segundo, já não temos a noção daquilo que é a duração temporal das guerras. Ele referiu a participação norte-americana na Primeira Guerra Mundial, durou pouco mais que 1 ano, da Segunda Guerra Mundial 2 anos, portanto foi recordando as várias guerras americanas e todas elas, portanto com participações bastante mais alargadas, para fazer aqui o contraste com esta operação militar, nas palavras do Presidente, que é curta e que está a ser, do ponto de vista militar, muito eficiente. A única questão que me pareceu, se quisermos aqui um pouco mais preocupante, e que levanta aqui algumas questões, é o Presidente norte-americano dizer que houve uma mudança de regime. De facto, e é factual, que a liderança e a estrutura de comando e controle da Guarda Revolucionária foi neutralizada, e, portanto, desde o Ayatollah Khamenei, portanto, toda a estrutura, toda a linha, portanto, diretiva política e religiosa foi eliminada. Donald Trump fala num novo regime mais moderado. Em relação a isso, eu tenho aqui muitas dúvidas, e é algo que me deixa aqui, portanto, com algumas interrogações, mas vamos esperar para ver como é que decorrem as operações e o que é que significam exatamente estas palavras do Presidente. E depois houve algo que era expectável, uma crítica, portanto, aos aliados, aliás, como Beatriz já referiu, nesta dupla mensagem, portanto, àqueles que dependem do petróleo do Irão, comprem o petróleo aos Estados Unidos e tomem vocês o controle da situação, vão segurar, ou vão garantir a segurança do Estreito de Hormuz, porque os Estados
Estados Unidos são independentes, e de facto são energeticamente, portanto, quer em termos de petróleo, quer em termos de gás, e portanto o que eu quis transmitir é que eles não estão nesta guerra porque estejam interessados no petróleo, portanto, do Irão, mas estão aqui a fazer, isto nas palavras do Presidente, algo a dar aqui um contributo para a segurança da região e para a segurança do mundo. Uhum. Já quero chegar também aí à questão do petróleo e ao apelo que Donald Trump fez aos restantes países, mas volto então aqui ao prazo dado por Donald Trump, estas 2 a 3 semanas que o Presidente deu para o final da guerra, mas que entretanto diz que durante esse período vai atacar, os Estados Unidos vão atacar com força o Irão, para até aqui num jogo de palavras que se volte à Idade da Pedra, para que haja também este regime iraniano. Diz que o Irão já não é uma ameaça. Acredita que de facto dentro de 2 a 3 semanas poderá haver uma nova comunicação de Donald Trump a dizer que acabou efetivamente a guerra? É muito difícil de prever. Nós sabemos que o Irão, portanto, que é uma nação, é o segundo maior país, portanto, do Médio Oriente, depois da Arábia Saudita, conseguiu esconder boa parte daquilo que eram as suas capacidades militares. Parte era conhecida, mas as célebres cidades de mísseis, portanto, escondidas, estão a ser neste momento também elas, portanto, alvo desta operação militar. Dependendo daquilo que forem os objetivos militares, é factual que a Marinha já foi, portanto, inativada, é factual também que a Força Aérea Iraniana, portanto, está inoperacional, também é factual que boa parte dos locais de lançamento de mísseis, portanto, foram destruídos. Estima-se que cerca de 2/3 dos mísseis iranianos tenham sido destruídos, mas ainda haverá 1/3 ativo e 1/3 consegue provocar dano. Isto sem falar numa questão que é primordial, que é a questão do programa nuclear. Nós sabemos que há 460, portanto, quilos de urânio enriquecido que poderão estar, portanto, soterrados em fruto da operação de junho, portanto, do ano passado, mas que é importante que se tome o controle desse urânio. Portanto, estes são objetivos militares que alguns são relativamente fáceis de atingir, face àquele que é, e Donald Trump, portanto, expressou o esmagador poder, portanto, da Força Aérea norte-americana em conjugação, portanto, com a Força Aérea israelita, e, portanto, com todos os meios que estão a ser usados nesta operação, e que, de facto, há aqui uma superioridade militar que é muito clara, e a defesa antiaérea iraniana colapsou completamente. A verdade é que nós não sabemos, ou ninguém saberá muito bem, a extensão destas tais, portanto, cidades de produção de mísseis, qual é a verdadeira dimensão destes mísseis balísticos, e sobretudo o mais difícil é a questão nuclear, e daí Donald Trump dizer que vai destruir portanto, o máximo possível destes alvos militares. E importa dizer que este conflito tem sido focado exclusivamente em alvos, portanto, militares, e isso tem sido bastante claro também. Agora, se isto vai demorar 2 a 3 semanas, é muito difícil prever agora, portanto, o que é que vai acontecer. Voltamos então ao petróleo, com este apelo de Donald Trump, que deixa uma mensagem àqueles que neste momento não estão com dificuldades na compra de petróleo, mas que o façam então aos Estados Unidos. Mesmo assim, Donald Trump diz que o Estreito de Hormuz vai reabrir, naturalmente, com o final da guerra. Há, de certa forma, aqui alguma mensagem, uma outra dupla mensagem para tentar enfraquecer a economia iraniana no que diz respeito ao petróleo, ao comprar-se aos Estados Unidos e não a este país? Eu parece-me que essa mensagem de comprar aos Estados Unidos está aqui, portanto, esta guerra, deixe-me reformular, esta guerra criou aqui uma clivagem, ou agravou uma clivagem que já existia entre os Estados Unidos e, sobretudo, alguns dos seus aliados, quer no seio da NATO, quer aliados europeus, e nós temos aqui 2 guerras simétricas naquilo que é a argumentação. Temos a guerra, portanto, da Rússia contra a Ucrânia, onde nós ouvimos a administração norte-americana dizer esta não é a nossa guerra. No entanto, os Estados Unidos são o principal fornecedor de material
militar, que está a ser comprado e financiado pelos europeus, é verdade, mas continuam a ser eles, portanto, a fornecer capacidades militares que a Europa ainda não tem e que a Ucrânia necessita, e nós fomos vendo isso ao longo do conflito na Ucrânia, e depois, simetricamente, vemos aqui os europeus a dizerem a Donald Trump, esta não é a nossa guerra, é a guerra dos Estados Unidos, isto apesar do Irão ter fornecido, e nós ouvimos isso até da boca de Volodymyr Zelensky, ter fornecido, portanto, cerca de 60 mil drones Shahed que atacaram as cidades ucranianas. Portanto, estes dois conflitos andam muito interligados e há aqui um conjunto de atores, e nós sabemos também que a Federação Russa tem fornecido ao Irão intelligence, uma vez que não lhe pode fornecer mais nada porque está ocupada com o seu próprio conflito, tem-lhe fornecido intelligence, algum armamento pouco, e portanto nós vemos aqui os protagonistas das várias guerras em tabuleiros diferentes. O que Donald Trump, na minha perspectiva, terá querido dizer com este compra aos Estados Unidos é naturalmente a lógica dele fazer política, ele é um homem de negócios, é alguém que vem do real estate, portanto vê tudo como sendo bastante transacional e, portanto, vai tentar reforçar aqueles que são os interesses norte-americanos, dizendo comprem-nos a nós, porque nós agora temos muito petróleo, não só o nosso, mas como aquele que também estamos a extrair da Venezuela. Isso foi muito claro, isto é, se quisermos, a materialização do corolário Trump na nova doutrina Monroe, adaptada ao século XXI, portanto a importância do hemisfério americano e o posicionamento aí, claro, portanto, dos norte-americanos, e sendo os Estados Unidos completamente independente do ponto de vista energético, portanto está a aproveitar aquilo que é uma vantagem estratégica, porque as guerras atuais são guerras energéticas. Simultaneamente, e isto importa dizê-lo, ao ter feito a operação que fez na Venezuela e esta no Irão, Donald Trump está a negar a compra de petróleo a competidores estratégicos como a China, porque em estratégia não importa só aquilo que se alcança, mas aquilo que se consegue negar ao outro, portanto àquele que é nosso adversário, que é nosso concorrente, e com esta operação está-se a negar de facto o acesso ao petróleo. Isso parece-me ser importante. Portanto, há aqui esta mensagem, comprem-nos a nós somos autossuficientes, tudo isso. Agora, Donald Trump, portanto, tem consciência do impacto global em termos económicos que esta guerra está a causar e que tem impacto não apenas nos países da região, vemos, por exemplo, países como o Dubai, que estava aqui a fazer um enorme esforço do ponto de vista do turismo e que está a ser profundamente afetado, ou a Arábia Saudita, também nos países da região, mas a nível global nós todos sentimos, não é, na carteira, quando vamos abastecer, o impacto deste conflito. E isto, obviamente, chega também aos Estados Unidos, onde nós vemos o preço do gallon, portanto, de combustível, duplicou de fevereiro para cá e, portanto, há aqui uma necessidade americana também de dizer que isto é uma coisa curta, que a economia vai recuperar, que ainda vamos beneficiar, isto nas palavras do Presidente, ainda vamos beneficiar porque nos vão comprar petróleo, portanto, há aqui esta mensagem. E depois, há aqui uma mensagem que exprime aquela que é, se quisermos, a acrimónia, a zanga de Donald Trump com os seus aliados, nomeadamente com os aliados europeus, dizer muito bem, o Estreito de Hormuz vai ser aberto, vocês querem petróleo, assegurem a segurança, portanto, deste estreito, sendo que o Irão não o irá controlar. Como é que isto se põe em prática? Não sei. Isto dependerá dos resultados, portanto, da guerra, ou seja, que regime é que vamos ter, se é um regime que irá ser colaborativo, não conseguimos perceber neste momento, será muito mais difícil no Irão termos uma Delcy Rodrigues do que estamos a ver agora na Venezuela, portanto tenho aqui muitas dúvidas que Donald Trump consiga encontrar no regime vozes moderadas, porque moderação, portanto, na República Islâmica é algo, eu sei que é uma palavra que se usa, mas é algo que factualmente não existe, portanto isto vai depender disto e como é que se vai abrir o Estreito de Hormuz, quem é que vai assegurar a sua segurança, mantendo-se este regime, não sei. Agora, que é importante e é um dado importante deste discurso de Donald Trump, é o facto do Irão usar aquela que é a sua geografia,
e a sua vantagem estratégica geográfica para colocar pressão e para fazer aqui uma chantagem económica, não apenas com os Estados Unidos e com Israel, mas com o mundo. Esta ameaça com um regime deste tipo, um regime armado até aos dentes, um regime com uma arma nuclear, de facto representava para aquilo que é a segurança, para aquilo que são os equilíbrios de segurança globais, uma ameaça e um risco muitíssimo sério. Portanto, gostando ou não da administração Trump, apontando todos os defeitos que ele tem e fazendo todas as críticas que são legítimas, esta operação militar, e nisso Donald Trump tem razão, que teve a coragem de fazer aquilo que nunca nenhum presidente norte-americano fez, e teve a coragem de tentar resolver um problema que nenhum esforço diplomático, isto importa dizê-lo, nós vivemos num mundo pós-kantiano, aliás, a invasão da Ucrânia pela Federação Russa pôs fim ao mundo tal como o conhecíamos e à ordem, portanto, mundial, baseada em normas, baseada no direito internacional. Entramos numa nova era onde a questão da projeção de força e a capacidade de usar a força, nós não gostamos disso porque ninguém gosta de conflitos, mas esta é a realidade onde nós estamos e Donald Trump compreendeu como ninguém e, portanto, ele fez ou teve a coragem de fazer aquilo que nenhum outro fez, portanto, tentando aqui debelar uma ameaça. Se isto vai funcionar ou não, teremos que ver mais à frente. Mas, pelo menos, há aqui uma tentativa de resolver um problema que não diz só respeito à região e que não diz só respeito ao principal aliado dos Estados Unidos neste conflito, que é Israel. Helena Ferro Gouveia, pergunto-lhe ainda sobre um outro tema, isto tendo em conta a lista de conteúdos de Donald Trump para este discurso, que seria essencialmente sobre o Irão e o conflito no Médio Oriente, mas apesar disso, mais cedo Donald Trump teria dito à Reuters que a NATO ia ser também assunto acima da mesa, não aconteceu. Marco Rubio ontem também tinha dito que depois do final do conflito terá de haver uma reavaliação para avaliar se vale a pena os Estados Unidos se manterem na Aliança Atlântica ou não. Acredita que, ficando este tema hoje de fora destas declarações de Donald Trump, vai haver sinais, uma decisão? Acredita que é possível que os Estados Unidos abandonem a Aliança Atlântica? Eu parece-me pouco provável que os Estados Unidos abandonem a Aliança Atlântica. É verdade que nós vivemos a maior crise desde a fundação da Aliança Atlântica e se há 2 anos todos festejávamos os 75 anos desta aliança defensiva muito bem sucedida e que, portanto, que se revigorou por força das circunstâncias e por força da guerra na Ucrânia e que se alargou, portanto, à Finlândia e à Suécia e que teve aqui um papel congregador e que descobriu aqui um conjunto de capacidades e levou a Europa a redescobrir a importância da sua autonomia estratégica e levou a Europa a ter que pensar as suas questões de defesa que estiveram durante tanto tempo negligenciadas. Portanto, nós tivemos aqui, de facto, um reavivar da Europa que estava declarada como morta cerebralmente. Aliás, essa frase é de Macron, e que Macron, há 2 anos, quando do aniversário, faz agora precisamente 2 anos, foi 4 de Abril, portanto, quando foi do 75º aniversário da NATO, disse que havia aqui, portanto, a NATO tinha sofrido aqui um choque elétrico. A verdade é que, portanto, as relações entre a NATO e o aliado, ou o principal, se quisermos, parceiro da NATO, que são os Estados Unidos, se vieram a degradar e mesmo nos Estados Unidos havia tanto receio de um presidente Trump que em 2023 o Congresso, portanto, aprovou uma disposição que impede o presidente norte-americano de unilateralmente abandonar a NATO. Portanto, do ponto de vista daquilo que é a arquitetura, portanto, legal norte-americana, não será assim tão fácil ao presidente decidir que vai abandonar a NATO. É verdade, no entanto, que não abandonando formalmente, os Estados Unidos têm formas de, se quisermos, bloquear o funcionamento da NATO, não participando em missões, portanto, tudo isso. Nós não nos podemos esquecer que as principais estruturas de comando continuam a ser norte-americanas, apesar de ter havido aqui, portanto, uma reformulação da aliança, portanto, e uma passagem, se quisermos, de algumas estruturas de comando, que foram 5 no total, para mãos europeias. No entanto, os Estados Unidos, e isso, quando se faz uma análise desapaixonada
estas questões, precisam também da NATO e sabem que precisam da NATO. Precisam da NATO porquê? Porque precisam das bases, que muitas delas estão situadas em solo europeu, seja na Alemanha, seja em Itália, seja na própria Espanha ou mesmo na Turquia, para aquilo que é a sua projeção de forças. E, portanto, parece-me muito difícil, e num momento em que os Estados Unidos estão conscientes daquela que é a sua competição global com a China é essa que se tem vindo a militarizar, aliás, basta vermos que a China neste momento é a maior marinha de guerra do mundo, não tão capaz como a dos norte-americanos, mas numericamente é superior, que está com uma postura bastante agressiva na zona do Indo-Pacífico, que poderá ser tentada a tentar uma intervenção também em Taiwan, aliás está a observar muito bem as dinâmicas quer da guerra na Ucrânia, quer desta guerra e como é que os aliados reagem ou não reagem, portanto, quais são as interações, se quisermos, portanto, intra-aliados. E face a isso tudo, quando se faz aqui uma avaliação destes fatores, parece-me um cenário, portanto, é um cenário, obviamente, parece-me um cenário pouco provável este abandono. Agora, que vai haver aqui uma retórica bastante com muita acrimónia, isso é muito claro, e esta reavaliação tem que ser feita, porque se por um lado é importante que a Europa se tenha demarcado, se não concorda com a posição do Presidente, da posição norte-americana, porque os aliados não foram consultados, foram informados, mas não foram consultados, também ninguém esperava que eles fossem consultados, isto é um conflito que foi articulado entre os Estados Unidos e Israel e, portanto, há aqui depois uma série de considerações militares e da segurança das operações, portanto, eles não podiam telefonar aos 32 membros da NATO e portanto, explicar o que é que iam fazer. Mas, embora se compreenda aqui as reticências europeias e legítimas, se nós olharmos para as posições europeias, entre as posições europeias também há posições diferenciadas. Nós vemos a Espanha, que por motivos de política interna de Pedro Sánchez e por motivos que se prendem com as eleições que vai ter no próximo ano e com a sua própria coligação de extrema-esquerda, portanto, que o mantém no poder, que tem aqui que assume aqui o papel de cavaleiro contra os moinhos de vento e é aquele que é mais vocal e mais crítico e, portanto, tem esta postura. Depois vemos, pronto, as críticas de Macron, vemos também a própria Meloni, mas vemos países como a Alemanha, que tem estado, portanto, não participando no conflito, mas tem estado, portanto, a permitir que os Estados Unidos utilizem as suas bases, a permitir que e, portanto, Ramstein é a principal base norte-americana, portanto, fora dos Estados Unidos, é a maior, temos Landstuhl, que é o maior hospital militar norte-americano na Europa, portanto, temos ali um conjunto, se quisermos, de infraestruturas que estão a ser utilizadas para esse conflito, e a Alemanha tem mantido aqui uma posição, se quisermos, de recate, e que me parece muito ponderada, porque tem consciência também da dependência que a Europa ainda tem dos Estados Unidos para aquela que é a sua própria segurança e para aquela que é a defesa contra a sua maior ameaça, que continua a ser a Federação Russa. E nesse aspecto, Portugal tem acompanhado de alguma forma a posição da Alemanha e parece-me ter sido também bastante sensato e bastante razoável. Portanto, há muitos cacos partidos, vai ser difícil colá-los todos, mas nós já vivemos uma situação semelhante, portanto, em 2013, quando da guerra do Iraque. Quem não tem memória histórica talvez não se recorde, mas eu lembro-me de ter vivido as discussões, de ter acompanhado tudo isso e, portanto, o nível discursivo e da retórica política, alguma dela apenas para consumo interno e para satisfação das opiniões públicas locais, e o nível, se quisermos, de discurso em relação aos Estados Unidos é muito semelhante àquele que estamos a viver agora. Portanto, eu aqui tenho uma visão um bocadinho mais otimista. A NATO tem estruturas funcionais estáveis, tem sobrevivido a crises e continua a ser vital, enquanto a Europa não se decidir o que é que quer, portanto, que autonomia estratégica é que quer, que caminho é que vai trilhar, se vai seguir no caminho de um exército europeu, enquanto não se dotar das capacidades que ainda não tem, e basta vermos, por exemplo, a proteção, o chapéu nuclear, nós neste momento temos a França como potência nuclear e temos, portanto, o Reino Unido, que já nem sequer pensa na União Europeia, mas que se tem aproximado. Portanto, face a isto tudo, nós continuamos a precisar uns dos outros. E há aqui uma outra dimensão que eu queria acrescentar. As democracias estão em redução no mundo, estão de facto ameaçadas e este espaço democrático que é formado, portanto, pela Europa, pelos países da NATO, por mais
4 ou 5 países, o Canadá, o Japão, portanto a Austrália, a nível mundial. É importante que as democracias, apesar das suas críticas, as suas diferentes posições, consigam encontrar a via do diálogo, porque imaginarmos um mundo que está, portanto, num crescendo bélico, cada vez mais perigoso, cada vez, portanto, assentando nesta tal lógica de que eu falava, portanto, do exercício do poder. Se as democracias não se entendem e se permitem que os seus inimigos, e têm muitos, e alguns a trabalhar desde dentro, e alguns a trabalhar até com o apoio de pessoas que estão dentro das próprias democracias, e eu estou a pensar em movimentos, portanto, radicais, seja à esquerda, seja à direita, que de facto contribuem aqui para a polarização das sociedades. Se não há aqui este esforço de entendimento com os nossos aliados, colocamos a todos nós e às nossas sociedades num local ainda mais perigoso. E é este esforço de reflexão, por muito tentador que seja, acusar os Estados Unidos e ser anti-americano e apontar-lhe aqui todos os defeitos, e há defeitos, e há riscos, e Donald Trump tem demonstrado, de facto, aqui um lado menos bonito dos Estados Unidos, mas nós não nos podemos esquecer que os presidentes não são os países, nem são as relações bilaterais, elas subsistem à passagem dos presidentes. Os políticos estão, as nações ficam, e esta parece-me ser a lição a tirar disto tudo e a ter sempre em mente no momento em que há tanta vozeria, tanta polarização, tanto debate, tanta discussão. E sobre a NATO, é uma decisão que ainda há de ser tomada. Na próxima semana, Donald Trump recebe também o secretário-geral da NATO na Casa Branca. Está feita a análise ao discurso de Donald Trump com a ajuda de Helena Ferro Gouveia, especialista em relações internacionais. Muito obrigada por se ter juntado a nós. Boa noite, Beatriz. Uma boa noite. Uma boa noite. A informação fica por aqui, está de regresso daqui a pouco às 3 da manhã com mais uma edição do noticiário. Para já fica então este discurso de Donald Trump que traz pouca novidade, mas que volta a dizer o conflito no Irão está perto do fim.